Então, continuamos aqui com Tramas dos Contos, trazendo contos longínquos, no tempo e no espaço. Esses são contos, contamos contos chineses, contamos contos da África e agora um pouco de contos russos. Tenho aqui o livro, do Alexandre Avassaniev, que foi traduzido aqui para o português, Contos de Fadas Russos, volume 2, da editora Landi. Portanto, deve ter o volume 1, mas eu só tenho o volume 2. É muito interessante pensar que por muito tempo, a Rússia, o povo russo esteve distante das letras. O único recurso que os pais tinham para orientar seus filhos, alimentar intelectualmente, moralmente, esteticamente, eram os contos. E até hoje os contos na Rússia são considerados assim doses de sabedoria. Então é um povo que cultiva muito o imaginário e que tem também uma relação muito profunda com a mitologia. Isso aparece também no trabalho de pintura, nos poemas. Um povo que alimenta muito essa prática da contação de histórias. E a Vassaniev, por outro lado, foi uma das pessoas que mais cultivou a pesquisa e a divulgação desse material, do inconsciente coletivo russo. E do consciente, porque tanto o consciente como o consciente estão nos contos. Por quê? Porque também nos contos estão os sonhos, as esperanças, de um povo. Então hoje vamos continuar e é dia de contar o conto da filha do mercador. Uma vez, um mercador que tinha um filho e uma filha. Contam que era um homem muito generoso, muito querido pela sua comunidade, apesar de ser muito rico, era um homem de bom coração, era um bom pai, e ainda que sua esposa tivesse falecido, ele nunca deixou os filhos à deriva, sempre havia tratado os filhos com muita atenção, com muita dedicação. E agora, passados muitos anos, ele já estava muito rico e estava muito doente. De tal forma que ele já estava no seu leito de morte quando resolveu deixar para os filhos alguma orientação. E a mais importante de todos, segundo ele, era a seguinte: meus filhos, vivam bem com todos e principalmente entre vocês. Se isso não existir, não vale a pena mais nada. A harmonia, a compreensão, a tolerância e a aceitação começa em casa. E dizendo isso, o homem faleceu. Evidentemente, houve toda a cerimônia do funeral, como sempre, veio o sacristão para cantar os louvores da vida desse homem e para os cânticos normais da ocasião e as rezas também. E depois que tudo isso aconteceu, o filho mais velho tomou o comando dos negócios do pai.
Para tanto, ele chamou a irmã para dizer que ele ia buscar no mundo oportunidades de comércio, mas que antes de partir ele queria muito pedir à irmã que rezasse por ele. Para tanto, ele ofereceu uma foto dele para a irmã, e a irmã também lhe ofereceu uma foto, de tal forma que ele ia com a foto da irmã e podia rezar por ela, e ela ficava com a foto do irmão e rezaria por ele. E dizendo isso, o filho do mercador, né, foi para o mar buscar o barco do seu pai e lançou, né, levantou as âncoras do navio, o navio deslizou praia fora, né, até levantar velas e partir mar adentro. E lá se foi ele, passando por muitos países. No primeiro ano, ele pelejou, viajou, conheceu outras terras, adquiriu muitas mercadorias. No segundo ano, foi mais longe ainda e assim continuou buscando novas mercadorias e enchendo o seu navio de coisas importantes. E no terceiro ano, ele acabou chegando a um reino desconhecido, onde ele desembarcou e imediatamente buscou o palácio do rei para pedir permissão de negociar naquele local tudo o que ele havia armazenado no seu navio. Como de praxe, ele levou uns presentes valiosos para o rei, que os admirou muito. E o rei ficou tão encantado com as maneiras, o comportamento daquele jovem mercador, que perguntou para ele se podia visitar o seu navio. O rapaz acedeu e disse que sim, que podia no dia seguinte visitar o seu navio. De modo que o rei, no dia seguinte, levando o seu general junto, foi visitar o navio do rapaz e ficou completamente encantado com as mercadorias que o rapaz levava nos seus porões. Mas não só com as mercadorias. Ao passar pelo escritório de negócios do rapaz, ele viu na parede a foto da irmã do rapaz. Imediatamente perguntou: quem é essa pessoa com esse olhar tão digno, com esse semblante tão suave, com essa beleza tão pura? E o rapaz respondeu: é minha irmã. Ah, disse o rei, nunca havia visto uma mulher tão bela e tão serena. E ela é também virtuosa? E o rapaz disse que sim, que sua irmã era uma mulher muito virtuosa, muito diligente, muito generosa e muito cuidadosa com as coisas do lar. De tal forma que o rei se entusiasmou por aquela moça e pediu ao rapaz que desse um endereço dela, porque ele queria ir buscá-la para casar com ela. Ao ouvir isso, o comandante, o general que o acompanhava, ficou muito, muito invejado e pensou que não poderia permitir que o rei tivesse aquela moça estrangeira, sabendo lá com que costumes. Então, ao estar só com o rei, ele lançou uma dúvida sobre a escolha do rei e disse: como Vossa Majestade pode ter certeza da virtude dessa moça? Posso lhe contar algo sobre ela?
Então o rei disse que podia e que ele não sofreria nenhuma revanche por isso. O rapaz, o comandante, disse que era uma mentira essa história que a moça era virtuosa, que ele tinha estado com ela, que ele a conhecia e a reconhecia pela foto, e que não só tinha estado com ela, como tinha tido jogos libidinosos com ela. E que, portanto, ela não era nada disso que o irmão tinha preconizado. O rei ficou muito desapontado, chamou o rapaz mercador diante do comandante, que afirmou a mesma coisa diante do irmão, e o irmão disse: Majestade, é muito aceitável que Vossa Majestade assuma como verdade a história que o seu general lhe conta. Mas eu gostaria de lhe fazer uma proposta. Mande o general até minha irmã e, se ele conseguir descobrir, trazer o anel que ela leva no dedo esquerdo e conseguir trazer um segredo que ela leva, ele estará provando que realmente esteve com ela e que a conhece. O rei propôs ao general que fosse buscar o tal anel da moça e trouxesse, né, o segredo que ela guardava. Que, na verdade, era muito simples. Ela tinha um pequeno pelo loiro debaixo do braço, cor de ouro. O general se dirigiu até a cidade onde o moço morava, porque ele sabia onde era agora. Mas, claro, ele não sabia onde morava a moça. E foi procurar uma mulher do povoado e perguntar a ela quem era essa moça, filha de um grande mercador, que tinha um irmão viajando, etc. e tal. Assim foi que a mulher indicou ao homem mais ou menos onde ficava a casa da moça. Mas o mercador, com medo de ser recusado pela moça, pediu à mulher que fosse vê-la, que pedisse que ela lhe mostrasse o anel que mais gostava e qual era o grande segredo dela. A moça recebeu a senhora curiosa dentro da sua casa. Era uma família, sempre tinha sido muito gentil, mas evidentemente ela não contou tudo sobre ela. Ela simplesmente entregou o anel e falou que o grande segredo dela era um fio dourado que ela amarrava embaixo do anel no seu próprio dedo. E assim foi que o homem voltou com essa informação, né, para o rei. Ao chegar até o rei e contar o que ele pretensamente tinha visto, né, aí o irmão falou: isso que ele está contando é tão inverossímil, porque, na verdade, Majestade, ele nunca viu a minha irmã. Porque se ele tivesse visto e realmente tivesse estado com ela, ele não ia deixar de ver o que eu sei a respeito dela. Chamou o rei muito de lado e contou que o grande segredo da irmã, que apesar dela ser muito morena, ela tinha um fio dourado debaixo da axila. E que o único homem que tinha visto esse fio dourado não era nem ele, era o pai dela, quando ela era pequena, e que tinha contado para o irmão que somente o marido dela ia conhecer esse segredo. É claro que o rei ficou completamente convencido da veracidade da versão do irmão e resolveu fazer uma grande festa, convidando a moça, né,
para vir, a moça trouxe uma luva cheia de diamantes, onde ela tinha guardado as lágrimas de saudade do seu irmão, e essas lágrimas tinham se transformado em diamantes. Então ela trouxe para o rei e ofereceu a ele, né, junto com a carta do irmão contando as peripécias da viagem e do encontro com o rei, né? E ela ofereceu essa luva cheia de lágrimas, e quando o rei perguntou, e a outra luva? Ela disse, alguém me roubou a segunda luva. O rei então percebeu que quem tinha evidentemente roubado, né, ou mandado roubar a luva tinha sido o comandante. Assim foi que se celebrou uma grande festa no reino, e a moça, prendada, generosa, educada, fina, se casou com o rei de um grande império. E dizem que até hoje essa história percorre os mares, por onde o seu irmão passou, e todos os descendentes dela ainda passam.